refúgio está em Deus. Vamos abrir a palavra de Deus. Esse momento é aquele que nós ouvimos a voz de Deus sendo anunciada. Abrir a palavra de Deus no livro de 1 Pedro. Desde antes, um pouco antes de eu vir para cá, estar com vocês, eu estava estudando essa epístola, essa carta, e estava escrevendo algumas coisas sobre ela, e já em mente de trazer um estudo em toda a carta, né? De 1 Pedro. E aí eu decidi começar hoje, né? Então vamos, como a gente estava sempre, como eu estava no começo aqui, não tinha como começar uma série, né? Estava complicado, mas agora que acalmou mais as coisas, dá para a gente estudar, fazer algo mais expositivo mesmo, de carta e livro, enfim. E aí a gente vai começar, pelo menos à noite, 1 Pedro. E hoje vamos meditar somente nos versículos 1 e 2. Só o prefácio do livro. Os acharam? 1 Pedro? Vamos ler aos irmãos. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Amém. 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 Vocês já estudaram com Danilo essa carta? Não, né? É melhor que já é mais uma informação. Irmãos, só a título de informação da carta, né, para a gente começar com essas informações para poder entender melhor o contexto daquela época. O autor é praticamente incontestável, né? Nesse primeiro versículo da carta fica claro que o autor é o próprio apóstolo do Senhor Jesus Cristo, Pedro, né? Pedro, o apóstolo, pescador de homens. Isso se confirma lá no capítulo 5, quando ele se refere a si mesmo como testemunhas do sofrimento de Cristo. Então, foi alguém que estava ali próximo de Cristo, né? E fica claro, né? Não há muita discussão quanto à autoria dessa carta. É realmente o apóstolo Pedro. O local e a data mais provavelmente foi escrita em Roma, no ano entre 62 e 64 depois de Cristo, né? Existe muita controvérsia quanto ao local e data, mas de uma forma geral é praticamente isso. E o destinatário, né, aqueles que iam receber essa carta, os povos que iam receber essa carta, é um pouquinho mais fácil a gente enxergar, porque está escrito no próprio versículo 1, né? A gente vai ver lá, por exemplo, aos eleitos que estão forasteiros na dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, primariamente, seriam esses povos que iam receber essa carta e iam ser, né, edificados com essa carta, né? Para lembrar que nessa altura do cristianismo os cristãos estavam todos, vamos dizer assim, misturados, né? Sejam eles cristãos judeus ou cristãos gentios, helênicos também. É interessante que a forma como Pedro descreve os locais que receber a carta tem muita influência também. A gente vai tratar disso um pouquinho depois, tá bom? E o propósito geral da carta é encorajar os leitores, aqueles que iam receber a carta, a crescerem na confiança em Deus. Pois eles passavam por não só confiança, mas também obediência, pois eles passaram por muitas dificuldades nesse contexto aqui que Pedro escreve, principalmente o sofrimento, perseguição, morte. Eles eram peregrinos, né? Então o propósito é encorajar o povo de Deus que estava espalhado dentre essas cidades. Então é exatamente isso, né? Então, irmãos, entrando na carta de fato, né, para a gente sabendo desse contexto, é interessante porque Pedro, ele começa trazendo, né, fazendo menção do título que é dado a ele pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não simplesmente, irmãos, para engrandecer a si mesmo, ou mostrar, né, que é apóstolo de Jesus Cristo, de jeito nenhum, mas ele faz isso exatamente para trazer autoridade sobre a carta. Quer dizer, essa não foi qualquer pessoa que escreveu, mas foi um homem que foi inspirado pelo Espírito Santo que escreveu essa carta. Ele traz autoridade para que os leitores tivessem a certeza que essa epístola era a palavra de Deus e é a palavra de Deus para a vida deles e para a nossa vida também. Pedro estava escrevendo no exercício da sua função.
como apóstolo, né? Suas palavras eram autorizadas pelo próprio Mestre. E assim a igreja deveria recebê-los como palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele traz a ideia, né, o apostolado, não para se engrandecer, assim como Paulo faz isso em várias cartas, né? Eu, apóstolo de Cristo, ele começa, né? Graça e paz a vocês, eu, apóstolo de Cristo, exatamente para trazer essa autoridade que não vem dele, mas do próprio Deus, né? Então, a primeira coisa que eu aplico às nossas vidas, irmãos, e eu vou trazer muita aplicação, né? Parecendo puritano quando prega, né? Os puritanos, né? Pregavam 25 minutos de exposição do texto e 50 minutos de aplicação. Mas trazendo aplicações na nossa vida e a importância doutrinária, né? Como é importante, né, a doutrina na nossa vida, na vida do cristão. Vemos hoje igrejas, né, dando um valor gigantesco àquilo que é espiritual, né? Aquilo que aparentemente é espiritual, esquecendo que a nossa vida é guiada pela doutrina bíblica. A nossa espiritualidade é guiada pela doutrina bíblica. Ele aqui, quando Pedro ele escreve essa carta, ele traz o apostolado exatamente para dizer que isso aqui está baseado na doutrina dos apóstolos, que foi citado lá em Atos capítulo 2. O que ele está escrevendo é a doutrina dos apóstolos. E quando eu falo doutrina dos apóstolos, não se limita, né, a criação da doutrina pelos apóstolos, mas a doutrina que os apóstolos receberam de Cristo Jesus. E a gente vê esse valor gigantesco das pessoas, né? Por isso, né? Pela espiritualidade, né? Pedro ele faz questão de validar as suas palavras e a sua doutrina. Costume esse que na maioria do Novo Testamento a gente vai ver isso, ou melhor dizendo, na maioria das cartas, né? As pessoas trazendo o apostolado. Que é doutrina de Cristo, é doutrina de Cristo. É a mesma coisa que eles estarem dizendo aqui. Eu conheci Jesus Cristo, eu comi com Cristo, eu aprendi com Cristo, eu estava perto de Cristo, eu bebi do seu conhecimento, Ele é a fonte do meu conhecimento, eu vi Ele fazendo milagres, eu comi do pão que Ele partiu, eu estava junto com Ele, e por isso eu escrevo. Não algo que foi de forma, vamos dizer assim, extraordinária, né? Não precisa ser extraordinário para ser de Cristo, né? Mas algo ordinário, de comer com Cristo, de estar com Ele, vendo Ele caminhar, ouvindo as suas palavras. Esses irmãos, esses chamados apóstolos, tinham a mesma autoridade para falar como o próprio Jesus Cristo falou. Eles foram autorizados pelo próprio Pai. É bem certo, irmãos, que hoje já não existe mais apóstolos, né? Já ouvi uma frase dizendo que apóstolo bom é apóstolo morto, né? Porque todos já foram mortos. E se existe algum apóstolo hoje em dia, que seja bom. Se for bom, já deve estar morto, né? Então, irmãos, não existe mais apóstolo, é verdade. Então, aquele que está ensinando, aquele que está nos ensinando, como é que nós vamos saber se de fato ele é boca de Deus para nossas vidas ou não? Como é que eu vou saber se o que ele está falando é algo de Deus para nossas vidas ou não? É fácil deduzirmos, né? Aquele que nos ensina no púlpito ou em qualquer outro lugar precisa necessariamente ensinar a doutrina das Sagradas Escrituras, e somente isso. Somente as Escrituras. Isso atesta se a pessoa que está aqui, ela prega a palavra de Deus, se ela é boca de Deus ou não. Nada mais. Não é a retórica, não é a boa forma de falar, não é a boa forma de se vestir ou a má forma, mas se prega somente as Escrituras, sem nada acrescentar, sem nada retirar, ensinar somente aquilo que Deus ensinou, ensinar somente aquilo que Cristo ensinou. Devemos replicar os ensinamentos de Cristo e os ensinamentos sobre as suas obras. Nós não inventamos nada, ou não deveríamos inventar nada aqui no púlpito. Ninguém, na verdade, deveria inventar nada, pois tudo já se fez conhecido, pois Ele já se revelou através das Sagradas Escrituras. Eu passei uma tarde com uma tia minha que faz parte de uma igreja pentecostal. O marido dela é pastor, ela é pastora, e é muito gente boa, gosto muito dela, né? Mas tem essas deficiências doutrinárias, né? E ela disse assim, a gente conversando hoje à tarde, e ela foi me mostrar um escritório que ela tinha, e tinha alguns livros, deu uns comentários legais, bons, né?
outros já não tanto. E ela disse, ó, Caio, aqui eu estudo, aqui eu leio essas coisas, mas a gente absorve algumas coisas e outras coisas eu deixo passar, porque já não é boa. E fora isso, Deus vai nos revelando, né? Deu vontade de falar ali, mas não era um momento propício para isso. Mas veja, irmãos, Deus, ele se revelou, né? Não há revelações extras, não há nada que some a palavra de Deus, ela é suficiente e inteira. Essa é somente a primeira característica do ministro do Senhor, do ministro de Deus, né? Pregar somente ou fielmente a sua palavra, afirmando as doutrinas dos apóstolos, a doutrina bíblica, assim tendo uma espiritualidade sadia. Veja, irmãos, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não conheço a forma que Ele diz que nós devemos amá-lo? Isso é doutrina. Se eu digo que eu amo a Deus e não conheço a forma que Ele determinou para amá-lo, isso é espiritualidade falsa, algo emocional, ou idolatria do nosso coração, de criar uma forma. Eu gosto de ser amado assim, então eu vou amar a Deus assim. Não é assim. É interessante porque o Senhor, falando no livro de Jeremias, no capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: dá-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacente com conhecimento e inteligência. O Senhor nos dá, veja, o Senhor nos dá capacidades, o Senhor nos dá sabedoria, conhecimento, inteligência. E por que não usá-las? Por que não usá-lo, né? Para conhecer a palavra de Deus, usar isso para desvendar, né? Para entender os mistérios da palavra de Deus. E quando muitas vezes é obscuro de um lado e eu procuro um outro lado na Bíblia que me traga mais luz sobre aquilo que era obscuro, e eu consigo entender melhor de fato o que a palavra de Deus está nos dizendo. A autoridade pastoral, de fato, ela é confirmada quando está debaixo de oração, mas também de ensino das Sagradas Escrituras. Orai e labutai. Orar e pesquisar, orar e estudar. A minha preocupação com as igrejas que vêm surgindo atualmente, irmãos, é porque há uma exaltação de uma espiritualidade totalmente vazia, sem doutrina e sem conhecimento, daquilo de chorar por chorar, de simplesmente limitar a Deus a um simples arrepio, né? Sem saber qual deveria ser o fundamento da espiritualidade. Veja essas igrejas, irmãos, arrebatando milhares de pessoas, principalmente jovens, né? Jovens gostam dessa folia, desse oba-oba, pessoas essas que ficam deslumbradas com edifícios gigantescos, com igrejas grandes e maravilhosas, com igrejas com sistema de luz, que se adequa, né, à modernidade, né, a que o homem gosta, né, a levar o homem por um emocional barato, né, sistema de som caríssimo que se coloca na igreja. Se a gente olhar para a nossa igreja, é totalmente contrário disso tudo, né? O sistema de som é o mais simples possível, o de luz é o mais simples possível, e graças a Deus o ventilador começou a ser instalado, ainda não terminou. Mas, irmão, não é isso que importa, né? Tudo é feito em prol do homem. Veja, se a gente deixasse de vir para a igreja porque o ventilador não está ligado e faz calor, ou porque o sistema de som não é o melhor da rua ou das igrejas aqui perto, ou porque a luz é muito simples. Tudo é feito hoje em prol do homem, para se sentir bem. Os cultos nessa igreja, irmãos, tem como centralidade a própria criatura. Paulo vai condenar isso. Vocês estão trocando o lugar do Criador pela criatura. Igreja assim, de nada tem contribuído para o Evangelho. E essas pessoas estão sendo iludidas pela espiritualidade barata e confortável. Agora, irmãos, com muita temência ao Senhor, existe um outro lado também. Outro lado que vemos uma grande porção de pessoas que se dizem zelosas. E aqui vai as aspas. Mas tão zelosas, irmãos, tão zelosas que esse zelo toma o próprio lugar de Deus no coração do homem. E me entendam aqui quando eu vou tratar de zelo por tradicionalismo, zelo por formas, zelo por costumes. O zelo, quando é evidenciado como uma idolatria, também é pecado. Não podemos achar que somos mais zelosos que Deus em nada. Se Deus nos dá como devemos ser feitos, irmãos, é assim que deve ser feito. Não é a sua forma, não é o seu costume. Isso é idolatria também. Isso deve ser tirado dos nossos corações.
Ele fala mais para nós que somos presbiterianos. Talvez isso se encaixe melhor na nossa vida. Muitos têm usado esse zelo para quebrar propriamente o 5º mandamento. Constantemente eu vejo pessoas fazendo isso. Não conseguem honrar os seus superiores, desonram os seus superiores porque talvez não concordem com o que ele falou. Aquilo que não tange a pecado, devemos sim honrar os nossos superiores, os nossos irmãos. Mas usamos o zelo como desculpa para pecar de forma santa. E mesmo que inconscientemente não aceitamos como irmãos, ou como o mesmo pé de igualdade, um irmão em Cristo, ou uma igreja como irmã, só porque não segue a mesma forma, o mesmo costume ou a mesma tradição que nós. Lembremos, irmãos, que lá no céu não tem placa de igreja. Não é a igreja presbiteriana que vai tomar conta do céu, ou vai ter uma divisão, aqui fica a igreja presbiteriana, aqui fica a igreja fulano de tal. Não, irmãos, a mesa é uma só. Não é porque a igreja é menos pura que nós devemos colocá-la um patamar abaixo de nós. Devemos ter cuidado, irmãos, com esses dois extremos, pois eles querem tirar a paz do nosso coração o tempo todo. Os dois são cultos idólatras. Devemos cuidar do nosso coração quanto a esses pecados. O culto, ele tem princípios básicos, é verdade, há elementos insubstituíveis e essenciais. Isso é verdade, eu não discordo, mas não é a forma, nem a tradição humana, nem as melodias das canções, nem os costumes que vão decretar se a adoração é genuína ou não. Deus quer que o adoremos em espírito e em verdade. Em espírito, com a motivação certa do coração, e em verdade que essa adoração seja baseada nas Sagradas Escrituras. Por isso o apóstolo Pedro, ao deixar claro o seu apostolado, ele diz: quem escreve essa carta é um apóstolo de Jesus Cristo, podem confiar, é palavra de Deus, mesmo que doa, mesmo que não agrade, mesmo que não se adeque aos seus costumes, mesmo que você ache que precise incrementar ou colocar alguma coisa, nada disso, mesmo que atrapalhe os seus planos, essa é a palavra de Deus. Então receba com temor, com tremor e autoridade divina. Irmãos, eu tenho visto hoje tantas barbaridades na igreja, irmãos, que dividem, que nos divide. Era para ter um só pensamento, um só propósito, mas a gente deixa as coisas nos dividir, irmãos. Aquilo que nos une é muito maior, irmãos, do que aquilo que nos divide. Eu não estou entrando aqui no mérito de colocar heresia na igreja, não. Estou falando de igreja mais pura e menos pura, irmãos. Isso não significa que nós devemos viver separados ou desunidos. Temos que acabar com isso. Alagoas, isso é muito forte. Nós temos o exemplo do irmão Danilo. Veja, briga por costumes, tradição. Sendo assim, irmãos, aquele que prega de forma genuína, genuinamente bíblica, mesmo não sabendo falar tão bem, mesmo sendo limitado nas suas palavras, na forma de pregar, sendo temente a Deus, tendo colocado a oração como porta de entrada para ser boca de Deus, estudando o texto que vai se pregar, o contexto da passagem a ser pregada, recebam ele como boca de Deus para as suas vidas. Depois de ter trazido toda essa responsabilidade da palavra de Deus para os seus leitores, Pedro direciona a carta a esses leitores. E vemos no final do versículo 1, veja como é interessante. Os leitores originais são os eleitos, que são forasteiros da dispersão. E aqui a melhor palavra para ser traduzida no lugar de forasteiros, irmãos, é peregrinos. Peregrinos. Interessante porque é incomum a Bíblia trazer a palavra peregrino, né? Principalmente no Novo Testamento, como relacionada a um adjetivo de eleito. Se ele é eleito, ele é peregrino. Veja, essa é a relação que o texto traz. Um eleito é um peregrino. Ou seja, é uma característica do eleito. Aquele que é eleito tem como característica principal ser um peregrino. Vemos com isso que Pedro quer exaltar o aspecto espiritual da palavra eleito e também da palavra peregrino. A verdadeira pátria dos eleitos de Deus é o céu. Paulo descreve isso muito bem em Filipenses, capítulo 13, versículo 20, quando diz: pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
Pedro também escreve a esses eleitos e peregrinos, escreve a esses dispersos. Além de estarem morando em outra terra, com outros costumes, talvez com outra cultura, eles não pertenciam a essa terra também. Esses eleitos estavam longe da sua terra natal, dispersos, espalhados, misturados, perseguidos, humilhados por amor de Cristo. E Cristo está dizendo aqui: vocês são peregrinos, não só porque estão numa terra diferente, numa terra que não é de vocês, mas porque vocês são eternamente, enquanto vida, peregrinos. Pois a pátria de vocês não pertence a esse mundo. A pátria de vocês é uma pátria celestial. Agora Pedro, ele traz a informação por onde essa carta irá passar, né? Deveria percorrer eles no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Não é algo aleatório que Pedro faz. Se você tiver um mapa em casa, tem algumas bíblias que tem um mapa, né? Aparentemente parece que foi aleatório, né? Mas se você olhar o mapa, irmãos, ele sai do ponto e aí ele desce para a Galácia, aí desce mais um pouquinho para a Capadócia, vem para a esquerda aqui na Ásia, sobe e chega em Bitínia. E Bitínia é bem coladinho no ponto. Era meio que algo circular, foi algo proposital. Que ensinamento, né, traz isso às nossas vidas, né? Como é que a forma que Pedro ia deixando a carta, né, irmãos? E eu meditando nesse texto, me veio à mente, ao coração, né, irmãos, que não só a igreja, mas nas nossas vidas devemos usar a sabedoria que o Senhor nos deu, que o próprio Deus nos deu para fazer planos, sim. Assim como Pedro fez e o Senhor abençoou. Ele queria que essa carta rodasse como um círculo, vamos dizer assim, que perfeito, e voltasse ao ponto inicial, passasse por todas aquelas cidades. Então, irmãos, nós devemos sim fazer os nossos planos, estudar, organizar nossas coisas, pensar no nosso futuro. Isso não é pecado, o Senhor nos deu capacidade para isso. É bem verdade que muitas vezes os planos que nós fazemos, esses planos não dão certo, né? Mas isso, irmãos, não impede que nós deixemos de fazer. Não impede que façamos, melhor dizendo, né? Esses planos. Muitas vezes é o próprio Deus que impede que esses planos deem certo. Porque os nossos são frustrados, mas os de Deus jamais. Mas isso não significa que nós não devemos nos planejar, fazer rotas onde caminhar, buscar informações, né? Se queremos, por exemplo, passar no vestibular, devemos colocar a mão na massa, devemos estudar bastante para passarmos e não esperar que uma aprovação vai cair do céu, que não cai. Seria muito injusto da parte de Deus aprovar uma pessoa aprovar você que não estudou e desaprovar uma pessoa que estudou. Veja, se eu preciso de emprego, eu devo colocar na mão de Deus, sim, orar ao Senhor pedindo, mas no outro dia eu devo sair por essas ruas por aí, entregando um currículo e buscando emprego e conversando com as pessoas que podem me ajudar. Deus deposita em nós responsabilidade pelos nossos atos. Isso é responsabilidade humana. Mas agora, chegando no versículo 2, Pedro volta a chamá-los de eleito segundo a presciência de Deus Pai. Talvez vocês tenham escutado hoje de manhã sobre algumas coisas, né? Nesse sentido. E a palavra presciência aqui, ela tem dois significados, né? O primeiro significado de presciência é o significado comum, é saber de antemão, saber antes de acontecer, né? Isso é presciência, né? É a ciência antes, né? Você saber da ciência antes, né? E o segundo significado pode ser traduzido assim: eleitos, né? Segundo o texto, eleitos, em lugar de presciência a gente pode traduzir assim: conforme o cuidado paternal de Deus por vós, desde antes da fundação do mundo. Gruden, ele traz essa preposição, né? Ele traz essa informação, melhor dizendo. A presciência aqui, a presciência desse texto a que Pedro se refere, é esse segundo significado mais amplo, né? É o cuidado paternal de Deus sobre os seus, desde antes da fundação do mundo. A palavra usada aqui nesse texto se relaciona exatamente a isso, a esse cuidado de um pai antes de todas as coisas. O Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo, pois iria cuidar de nós como um pai que cuida de um filho. O Senhor jamais nos abandonará. O Senhor é presciente, Ele sabe, Ele conhece os seus erros, Ele conhece suas dificuldades, Ele conhece
dos seus medos, o medo do seu coração. Ele sabe muito antes de você pensar, imaginar e até fazer. O Senhor conhece, como um pai, Ele cuida de nós antes da fundação do mundo, desde antes até agora. O Senhor estará conosco até a consumação dos séculos, diz o Senhor Jesus Cristo. Pedro lembra desse cuidado paternal para com os seus, para com o seu povo. E aí em sua carta ele eleva isso e diz, os peregrinos que iriam receber essa carta, eles iam ter esse revestimento, né? Esse deslumbre do cuidado de Deus. Veja, vocês estão passando por perseguição, por dificuldades, por várias mazelas da vida por conta do pecado, mas lembrem-se, há um Deus que é um Pai que cuida de vocês desde a fundação do mundo, que conhece o seu nome mesmo antes de você nascer. Aleluia. Pedro os lembra que Deus está cuidando deles, irmãos. Lembra que nós somos peregrinos nesse mundo, que não devemos nos apegar às coisas desse mundo, mas às coisas de Deus. E agora, o apóstolo Pedro, ele fundamenta tudo isso que ele falou. E ele mostra aqui, irmãos, e esse versículo 2 é maravilhoso, porque no que ele fundamenta isso? No que Pedro fundamenta a presciência, a eleição segundo a presciência? Ele fundamenta na Trindade. E é maravilhoso isso, irmãos. Vejam o texto comigo. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Isso é tão verdade. O que eu estou falando para vocês é tão verdade, porque está baseado nada mais ou nada menos do que na economia da Trindade. Está baseado nada mais nada menos no relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É de arrepiar, irmãos, mas não é um emocionalismo barato. É fundamentado na palavra de Deus. Veja, ele diz que quem elege é Deus Pai, quem santifica é Deus Espírito, e é por meio do sangue e da obediência do Deus Filho que nós somos salvos. Deus nos escolhe desde antes da fundação do mundo e nos ama mesmo antes de nós nascermos. O Espírito nos guia neste mundo, Ele mora dentro de nós, Ele nos convence do pecado, do juízo e da morte. E Jesus Cristo, aquele que obedeceu até a morte, o seu sangue foi derramado por mim, por você. Irmãos, é magnífico quando nós vemos a perfeição da palavra de Deus. Nós não colocamos a nossa fé em ídolos, em coisas vãs. Nós não colocamos a nossa fé numa espiritualidade barata. Veja, irmãos, é muita loucura nesse mundo. Eu tenho uma tia que é espírita, que ela vem com as loucuras, que eu digo, meu Deus, tem que ser muito cego, o pecado é uma desgraça. Não consegue enxergar, ela prefere crer em qualquer coisa, irmãos, em qualquer coisa que é dita. O meu pai também, irmãos, não conhece a nossa fé. E tudo o que dizem a ele que faz bem, ele faz, é incrível. Deram uma desgraça de uma água para ele, dizendo que foi uma água rezada, e com essa água vai tirar toda a doença que ele tinha. Não é evangélico não, viu, irmãos? Apesar que evangélico tem dessas coisas, né? Aqueles que se dizem evangélicos, né? E aí ele estava tomando dessa água, ele estava precisando fazer uma cirurgia, a cirurgia era muito cara. E aí conseguiram uma cirurgia de graça para ele, para o meu pai, e glória a Deus por isso. Mas para ele detentor, e para alguns da minha família detentor de quem conseguiu essa cirurgia foi porque ele tomou aquela água que foi rezada. Que loucura, irmãos. Agradeçam a Deus todo dia pela fé de vocês. Veja, é muito mais irracional eu crer nessas coisas. É muito mais falta de vontade de pensar para crer nessas coisas, irmãos. Dá vontade de chegar batendo de porta em porta. Vocês são loucos no que vocês creem. É triste, irmãos. Talvez você tenha algum parente na família de vocês pensando assim, agindo assim, colocando fé nas coisas, nas criaturas, nas coisas até que o homem fez.
Mas voltando ao texto, irmãos, aquele que obedeceu até a morte, Jesus Cristo, e aí ele dá uma ênfase, né, do sangue. Veja lá no versículo 2, a aspersão do sangue de Jesus. E o sangue nos lembra muitas coisas na Bíblia, né? É um símbolo bastante usado nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, também no Novo também. É lembrado, por exemplo, que na igreja, né? Ou na última praga do Egito, né, por exemplo, era a morte dos primogênitos da população, daquele povo que estava ali escravo, né, no Egito, mas não só o povo escravo, mas os próprios egípcios, né? Mas o único modo, e vocês lembram disso, né, na Páscoa, o único modo de proteger a família da morte dos primogênitos era o quê? Sacrificar um animal, comer o animal, e o mais importante, né, pegar o sangue desse animal e passar nos umbrais da porta, né, nas vigas da porta. E assim a morte passaria por aquela casa, e aquela casa não conheceria naquele momento a morte. A própria Raabe, né? Quando o exército, o próprio Israel vai invadir, e aí o meio para que não invadam a casa dela e não matem ninguém é uma fita vermelha, proposital, sangue, lembra o sangue. Quando Cristo ele morre, irmãos, ele nos sela com o seu sangue. Quando o povo de Deus for apresentado diante do Senhor, nós teremos nas nossas mãos o sangue de Cristo selando as nossas vidas. A morte espiritual vai querer nos tragar o tempo todo, mas quando nós mostramos a ela o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida, a nossa alma jamais será arrebatada, pois o Senhor conhece cada uma das suas ovelhas e nada, e ninguém a toma. Por último, o apóstolo Pedro, derramando, né, sobre eles essa bênção da graça e da paz. Ele termina o texto assim, no versículo 2. O apóstolo Paulo ele faz isso por diversas vezes, né, quando inicia suas cartas. E aqui o apóstolo Pedro, igualmente como o apóstolo Paulo, ele lembra do Antigo Testamento, ou lembra do costume judaico, ele diz shalom, né, no hebraico, paz. Lembra de número 6, né, da bênção sacerdotal, paz sejam sobre vocês. No meio da dificuldade, no meio da perseguição, paz seja sobre vocês. Que loucura, né? Loucura, né? O mundo olha para um homem desse e vai dizer: como é que um homem diz que quer paz sobre o povo, em que o povo está morrendo e sendo perseguido, tratado e humilhado o tempo todo, tratado como cão? Como é que esse homem diz paz? É a mesma paz que o Senhor Jesus disse sobre aqueles apóstolos que estavam sendo perseguidos. É uma paz que excede todo entendimento. Shalom. Lembra, irmãos, da bênção sacerdotal. A paz, essa paz inexplicável. E ele continua em graça. Favor merecido de Deus. Cuidado de Deus, a proteção, do amor, da bondade, do sacrifício, das misericórdias sobre a vida deles e também sobre as nossas vidas. O Senhor disse para as nossas vidas hoje. Por isso que o nosso trato um com o outro é exatamente esse: graça e paz. Me lembro que tinha uma irmã, quando eu morava lá em Recife, foi no primeiro ano que eu fui lá para o seminário. Eu morava eram 4 casinhas, né, geminadas, uma igualzinha a outra. E aí eu morava no meio de uma católica e no meio de uma evangélica, e inclusive era presbiteriana a mulher. E eu morava nesse meio. Rapaz, quando eu cheguei lá, não tinha geladeira, não tinha fogão, né? E aí, como é que eu colocava minhas coisas? O fogãozinho tinha aquele de acampamento, 2 boquinhas, já funcionava. Mas geladeira não tinha, e aí a católica chegou lá, rapaz, toda gente boa, e se ofereceu, disse: minha geladeira é gigante, você pode colocar as coisas aqui, você leva o que você quiser, ó, e a hora que você quiser, você pode vir aqui me pedir, eu estou à disposição. A evangélica, meus irmãos, eu chegava lá e dizia: opa, boa noite, como é que a senhora está? Ela podia estar melhor, né? Podia estar melhor. Esse irmão não conhece a paz que vem de Cristo. Não conhece. Porque a paz ela é independente das circunstâncias. Ela é independente das dificuldades, porque ela é baseada na graça de Deus. Você tem paz, que a graça de Deus lhe dá isso.
as misericórdias de Deus vêm sobre as nossas vidas. Nós não somos merecedores disso, de nada disso. Nós não somos merecedores de Jesus Cristo, mas Ele nos amou a ponto de dar a sua vida por nós. E por isso nós falamos e nos cumprimentamos. Graça e paz seja sobre as nossas vidas. Irmãos, que possamos colocar, irmãos, eu terminei por aqui, isso de forma prática na nossa vida. São apenas 2 versículos, mas que nos traz vários princípios de informações de como nós devemos cultuar, tratar, da autoridade da palavra de Deus. Que isso possa ser algo vivo na vida de vocês. Que, irmãos, a partir do momento que eu estiver aqui, irmãos, isso seja só uma teoria, seja só a informação, eu deixo de vir para cá, irmãos, eu vou procurar outro ponto, mas que seja algo prático na vida de vocês. O Espírito Santo fale a vida de vocês com essas informações. Que não guardem aqui, mas que seja transformada para cá. E seja vista nas nossas mãos e na nossa boca. Em nome de Jesus Cristo, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé? Senhor glorioso, ó Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por essa mensagem, por essa palavra. Estamos reunidos aqui hoje em menos número, mas nós sabemos que o Senhor se faz presente, porque o Senhor prometeu isso, Pai. Como é bom, Senhor, louvar o Teu nome, como é bom cantar louvores, cantar hinos e salmos, como é bom, Senhor, ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Senhor, nosso pedido é que ela não seja mais informações a acrescentar, que não seja somente uma teologia seca e árida, Senhor, mas que, pelo contrário, ó Pai, que essa doutrina faça em nós, nos avive, Senhor, a ponto de vivermos tudo isso, Senhor. Não deixa, Deus, sermos uma terra seca, com informações, mas que não produz vida. Mas que, pelo contrário, Senhor, que frutos possam ser vivos, que esses frutos possam germinar, Senhor, no nosso coração, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos. Ó Deus, nos ensina, Deus, nesses sermões daqui para frente, Senhor, como o Senhor já tem feito atrás. Possamos aprender, Deus, com essa belíssima epístola, essa belíssima carta que o Senhor nos presenteia, escrita pelo apóstolo Paulo, inspirada pelo Espírito Santo. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.